Engraçado até que várias coisas na minha vida que eu pedi ao Senhor, eu sempre imaginei como seria contar o testemunho na frente, né? A gente sempre pensa, no dia eu vou fazer isso. E esse testemunho de hoje, a pastora sabe de tudo, eu não pensei em contar, porque eu pensei que não ia conseguir sair. E queria falar para a igreja que em 2023 foi. Não, no final de 2022, eu perdi a minha avó, né, em um acidente trágico aqui no Cabuna, e que ela foi atropelada. Eu estava no trabalho, me ligaram e falaram assim, se sua avó sofreu um acidente. E aí eu falei, como é que ela está? Em que hospital ela está? E falaram, não, ela não resistiu. E aí, desde aquele dia, começou um pesadelo muito grande na minha família. E é engraçado, pastor, que minha mãe não ia vir hoje. E aí eu falei, eu vou ficar nervosa com ela lá, porque ela sabe toda a história. Mas aí, a partir daquele dia, começou um pesadelo na minha família. Porque ela era uma base muito forte, era quem aconselhava, era quem mandava mensagem todos os dias. E o velório dela, se eu não me engano, demorou 3 dias, porque veio parente de todo lugar do Brasil, assim, foi muito cheio. E ao mesmo tempo muita dor, porque a gente não esperava, ela era muito nova. E aí eu não sabia, mas as pessoas não entendem, né, essa doença. Mas aí, a partir daquele dia, eu fiquei 15 dias sem chorar. E eu até conversei com a pastora uma vez, eu falei, pastor, eu não consigo, porque eu preciso dar suporte à minha família. No dia foi eu que cuidei do caixão, fui eu que fui para o fórum, fui eu que resolvi tudo. E as pessoas desmaiavam no velório, as pessoas passavam mal. E aí, eu lembro que eu falei, não, outro dia eu vou trabalhar. Aí minha supervisora falou, não, tu trabalhar o quê? Você perdeu sua avó. Eu falei, se eu parar, eu não vou aguentar. E aí, só que o meu corpo começou a dar sinais. E as pessoas acham que algo psicológico é só psicológico, não é. E aí eu até mostrei umas fotos para a pastora que eu ia passar aqui hoje. Mas eu comecei a ter feridas pelo corpo. Comecei a ter dores de cabeça intermináveis. Comecei a perder peso. Perdi mais de 10 quilos. E eu lembro que eu vinha para a igreja e eu não conseguia ficar sem encostar o pé em algum lugar, porque meu coração caía e eu me sentia mal. E aí eu comecei a apresentar muitos sinais. E aí o médico falou para mim, você está com um estresse pós-traumático. E se você não cuidar, você vai virar uma depressão, vai virar algo pior. E eu falei, não, mas eu sou cristã, eu não tenho depressão, não. Como assim? Não, eu vou superar. E eu lembro que eu acordava várias vezes na noite, sonhando com minha avó voltando e falando, vocês estão chorando por quê? Eu estou viva. Que o meu inconsciente não aceitava. E aí, depois o meu tio teve um AVC, uma pessoa que eu gosto muito, é como um pai para mim. E aí eu não aceitava, e eu lembro que eu vinha para a igreja e minhas amigas falavam assim, você não está bem. Dá para perceber e você tem que procurar ajuda. Eu lembro que eu fiquei um ano nessa luta, nisso eu perdi 10 quilos, comecei a adoecer muito. Até que fiz vários exames físicos, mapa, tudo que vocês imaginarem, e eu tinha muitas quedas de pressão. Até que eu cheguei ao diagnóstico de depressão profunda e síndrome do pânico. Foi quando eu comecei a ver que não dava para esconder a doença, porque eu comecei a passar mal nos lugares. Comecei a passar mal no trabalho, e aí o médico falou, você não vai poder mais trabalhar, porque você não tem condições de trabalhar, você tem que tratar. E aí, eu lembro que eu vim aqui para o culto, e aí todo lugar que tinha muita gente começou a ser um gatilho para ter crise de pânico. E quando eu tinha uma crise de pânico, eu via todo mundo assustado, e pessoas me repreendiam, me falavam que ele está repreendido em nome de Jesus, você sabe o que está acontecendo. E aí eu comecei a perceber que eu falei, Senhor, eu não quero envergonhar teu nome. E eu estou vendo que eu estou envergonhando. Mas na realidade
E aí, eu comecei a falar com a pastora, depois de muito tempo eu tive coragem de conversar com alguém. E aí eu falei com minha pastora, e ela falou, procure um profissional, uma pessoa cristã. Você tem que tomar medicação, você tem que se tratar. Eu lembro que eu vinha para a escola bíblica aqui da aula, e quando eu comprava a medicação, eu chorava porque eu não aceitava. E todo dia eu chorava quando eu ia tomar. E eu falava assim, eu não aceito isso no meu coração. Mas ao mesmo tempo, irmãos, Deus disse que no mundo a gente teria as aflições, mas não falta pressão. E depressão e ansiedade generalizada, que não é uma ansiedade normal, não é uma doença, e você tem que procurar ajuda, E aí, Deus começou a me alertar que quem é você para não passar por depressão? O próprio Jó passou por tantas coisas, e eu falei, Senhor, é verdade, eu estou sendo religiosa. E aí eu lembro que uma vez, minha amiga, que não está aqui, mas Stephanie falou para mim assim, amiga, ore na medicação e tome. E aí aquilo que eu começava a chorar, depois eu comecei a me alegrar, porque o remédio melhorava. E coisas que eu não estava conseguindo fazer, comecei a passar pela psicóloga. E aí ela falou bem assim, Letícia, você tem que evitar lugares cheios. Aí eu falei bem assim, mas como é que eu vou para a igreja se é um lugar lotado? E eu estou com medo de passar mal na frente das pessoas. Então assim, chegou vezes que eu tinha que vir acompanhada, porque eu não conseguia vir sozinha, que eu tinha muito medo. E chega a passar mal na banheira algumas vezes, eu falei, eu não consigo mais. Aí eu pedi a pastora para que me tirasse dos carros. Eu falei, eu não consigo fazer as coisas que eu mais amo. E aí eu comecei a me tratar, e aí eu lembro que eu não conseguia mais orar de joelhos, eu deitava, e faço isso até hoje, botava o meu rosto no chão. Eu falava, Senhor, eu estou passando por isso, me ajuda a sair desse lugar. E aí, irmãos, eu comecei a deixar de fazer muitas coisas. E eu comecei a vir aos cursos na sexta, mais porque tinha menos gente, então eu me sentia mais confortável. E às vezes a gente acha que a depressão é um gatilho. Na realidade, a morte da minha avó foi um copo que transbordou. Mas eu percebi isso na terapia, já há muito tempo levando cargas sobre mim que não eram para mim. E eu gosto muito de um louvor que diz que eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. E eu ouvi por muito tempo uma voz que só me diminuía, me desprezava, e eu queria que vocês não julgassem. Mas essa pessoa é meu pai, que é digna de oração. E quando eu falava, meu pai, eu vou fazer tal coisa, ele falava, não, você não vai conseguir. Meu pai, eu vou fazer o que ele falava, você não vai passar. E aí eu comecei a calar a voz de Deus, escutar a voz dele. E aí eu falei, meu Deus, quando Deus começou a abrir meus olhos espirituais, eu falei, olha, pelo pastor, eu preciso me afastar. Preciso para conseguir ouvir a voz de Deus. E aí eu comecei a me afastar dele. E eu comecei a ouvir mais a voz do Senhor. E um dia que eu estava assim, deitada no chão, Deus falou, por que você está ouvindo a voz de mim, que ele deixando de ouvir a minha voz? Aí eu falava, Senhor, é alguém que eu amo muito, mas ele falava, se afaste, escute a minha voz. E hoje em dia é uma pessoa que eu amo muito, mas é uma pessoa que eu oro para quem encontra Deus. Que é uma pessoa ferida que fere das pessoas. Então na terapia eu comecei a observar que muito dos meus gatilhos eram por causa dele. E a vaga que eu tive crise de pânico foi na presença dele. Porque eu queria
mostrar para ele que eu era melhor, que eu era mais, que tudo que eu alcançava era por causa do meu Deus. E só que também tem um louvor que diz que Davi Sassi, que diz que Deus também trouxe minha memória que eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que eu conheça a Ti. E irmãos, esse tratamento foi 2 anos, assim, poderia ser menos. E eu vi as pessoas falar, ninguém é curado da depressão. Tem pessoas que têm 50 anos, 10 anos, 20 anos. E chegou momentos que eu estava sem trabalhar, com as contas vindo, eu lembro que eu ficava dentro do quarto, dormia o dia todo. E minha mãe falava, minha filha, sai desse quarto. E eu comecei a buscar o tratamento, e eu lembro que a pastora me falou, procura um psicólogo de Deus. E aí ela me deu um caderno e falou, vamos fazer terapia e tudo você vai anotar aqui. E aí, irmãos, que eu comecei a anotar, foi versículos da Bíblia que eu pegava para mim todos os dias. E isso foi me curando, assim, espiritualmente. Além do tratamento, porque só o tratamento também não ia adiantar, porque às vezes eu não tinha força de ir no psicólogo. Tinha vezes que eu não conseguia ir até ela. E, para a honra e glória do Senhor, eu andava sempre com uma medicação para ser um glicólico no bolso, para que tomasse de forma urgente. E já tem meses que meu bolso não tem nada para a honra e glória do Senhor. E para a honra e glória do Senhor, eu estou desmamando a medicação. E aí, nesse mês, eu não vou tomar mais nenhum. O que era 20 miligramas, hoje virou 5. Amanhã vai virar 1. E no final desse mês não vai ter mais nada no meu organismo. E o que eu queria deixar para a igreja, alguns versículos que eu anotava no caderno, que eu dizia para mim mesmo, fui escolhida por Deus, 1 Tessalonicenses 5:4, fui chamada por Deus, 2 Timóteo 9, sou o templo do Espírito Santo, 1 Coríntios, sou filha herdeira de Deus, Romanos 8:17. Mesmo que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Deus continua me amando, Romanos 8:39. Por meio do amor de Deus, sou mais do que vencedora, Romanos 2:37. E o último que eu queria deixar para vocês é que aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46:10. E eu queria dizer que hoje o que eram 3 enfermidades, hoje não é mais nenhuma para a honra e glória do Senhor. E o que eu queria também dizer é que eu não sei o tempo que vai ser necessário, eu não sei por que você está passando isso, mas Deus tem um propósito na sua vida. E você não vai sair a mesma coisa, porque hoje eu digo que morreu uma Letícia e nasceu outra. E hoje eu não sou uma Letícia forte, como eu dizia. Forte é o Senhor que habita em mim. Porque humanamente falando, eu não sairia dessa situação. E que o nome do Senhor seja glorificado todos os dias. E eu espero que pessoas que ouviram aqui hoje repassem esse testemunho. E que o nome do Senhor seja glorificado, sim.